Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Muito bem, eu quero convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia, lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4. Filipenses 3, de 4 a 11. E nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de mensagens sobre a alegria inabalável. E antes de nós começarmos, eu quero convidar você a baixar sua cabeça mais uma vez, fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Amado Deus e Pai, nós pedimos que nesse momento em que vamos ler a Tua Palavra, o próprio Espírito Santo que habita em nós, que é o ensinador, faça com que essas palavras não apenas tenham sentido, mas que elas também possam fazer parte da nossa vida e do nosso comportamento. Pedimos a Deus que a Tua Palavra possa realmente trazer essa transformação que nós necessitamos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos ver se eu vou conseguir ligar aqui. Vamos ver se vai funcionar, que a gente trocou, mas pelo jeito... Não está indo, vou precisar da sua ajuda. Vitor, obrigado. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a maravilhosa graça de Deus. E a graça de Deus deve ser o grande motivo de alegria em nossas vidas. E uma das coisas que nós precisamos entender logo no início dessa mensagem é que essa graça de Deus, ela é maravilhosa. Mas ela também nos fala de algo que é extremamente duro para as nossas vidas. Porque essa graça de Deus, em primeiro lugar, ela nos humilha. Mas essa graça que também nos humilha é a graça de Deus que nos salva. Essa graça de Deus, ela nos humilha, porque ela nos coloca no nosso devido lugar. A graça de Deus, ela nos explica que sozinhos, através dos nossos próprios méritos, através da nossa própria conduta, através da nossa religiosidade, nós não podemos alcançar a salvação. A graça de Deus, então, num primeiro momento, ela nos humilha. Mas também é a graça de Deus que nos salva. Porque, ao mesmo tempo que ela aponta e demonstra a nossa falência espiritual e moral, ela também nos mostra que Deus em Cristo, através dos seus méritos, através da sua vida perfeita, através do seu supremo sacrifício, essa salvação é nos oferecida através da fé em Jesus Cristo. Por isso nós vamos falar sobre a maravilhosa graça de Deus. Eu convido então você a fazer a leitura dos versículos de 4 a 11. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu,
quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. É muito interessante nós entendemos qual foi o contexto em que essas palavras foram proferidas. E se vocês se lembram, aqueles que estiveram no culto do domingo passado, vão ver que o apóstolo Paulo começa a advertir a igreja a respeito daqueles falsos mestres que estavam no seio da igreja, que estavam no meio do povo de Deus, trazendo ensinos que contrariavam o evangelho. Esses que eram falsos mestres eram aqueles que confiavam na carne, ou seja, nos seus próprios esforços para alcançar a salvação. Paulo então faz um contraste nos versículos de 1 a 3 entre aqueles que confiam na carne e aqueles que confiam em Jesus Cristo. Paulo faz esse contraste, então, entre aqueles que eram falsos mestres, os judaizantes, que diziam, sim, Jesus é o Messias. Mas mesmo Jesus sendo o Messias, é necessário que a lei de Deus seja observada. É necessário, sim, crer em Cristo, mas é necessário também realizar algum tipo de obra. E nesse caso, aqueles falsos mestres judaizantes estavam incentivando, ensinando que era necessário que os homens que não fossem circuncidados passassem então a ter essa marca em seu corpo para então demonstrar que foram aceitos por Deus. Na verdade, o que nós encontramos aqui é aquele grande contraste entre a salvação pelas obras e a salvação pela fé em Jesus Cristo. Quinta-feira nós temos um dia muito importante. Nós celebramos mais uma vez o dia da Reforma Protestante, onde nós somos convidados a relembrar o que aconteceu em 1517, quando de fato aquele retorno às Escrituras aconteceu como um movimento, surgindo ali na Europa e se espalhando por todo o mundo. A reforma, ela levanta algumas bandeiras importantes. Bandeiras essas que todos nós, que somos discípulos de Jesus, deveríamos conhecer, aprender e nos aprofundar. A reforma, então, nos ensina que só através de Cristo nós somos salvos. Mediante apenas, somente através da fé nesse Jesus Cristo. A reforma fala a respeito da grande verdade
que a salvação é exclusivamente através da graça de Deus. A reforma nos ensina que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Nada mais, nada menos. A reforma nos fala que o único que deve ser glorificado em nossas vidas é a pessoa de Deus. Dia 31 de outubro, nós celebramos a Reforma Protestante, que visou recuperar esses valores, esses ensinos que saem diretamente da palavra de Deus. E é muito interessante, porque o capítulo 3 de Filipenses vai nos falar justamente sobre essas verdades, que a salvação é somente pela graça de Deus. A salvação nos é dada apenas através de Jesus Cristo, que a salvação vem mediante a fé no Filho de Deus. A partir do versículo 4, então, nós encontramos um testemunho do próprio apóstolo Paulo, em contraste com aqueles mestres que ensinavam que a salvação necessitava de alguma participação humana. Acompanhe comigo aí os versículos de 4 a 6. E nós vamos ver esse testemunho do apóstolo Paulo falando justamente a respeito da sua vida antes de encontrar o Senhor Jesus Cristo. Versículos, então, de 4 a 6 nos diz o seguinte: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, a confiança na carne. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja que aqui o apóstolo Paulo, ele desmente tudo aquilo que os falsos mestres estavam ensinando. E que muitos, dentro da igreja, estavam começando a aderir. O apóstolo Paulo, então, fala que não existe valor nenhum em confiar na carne. E ele, então, mostra que se alguém tem condições de confiar na sua própria vida, nos seus próprios méritos, ele seria o número 1 a fazer isso. Ele começa, então, no versículo 4 até o versículo 6, a apresentar os seus troféus, as suas medalhas. Medalhas de um bom religioso, de um bom judeu. Ele começa a descrever tudo aquilo que ele era e aquilo em que ele confiava antes de encontrar a Jesus na estrada de Damasco. Veja que o apóstolo Paulo, então, ele apresenta alguns desses troféus. Veja bem que ele diz o seguinte: olha, se alguém tem condições de confiar na carne, eu ainda mais. Ele aponta, então, 7 credenciais de um bom religioso. Mas ele diz, a religiosidade, ela não salva. Pelo contrário, ela mata. Acompanhem comigo, então, a leitura a partir do versículo 4 e vamos encontrar, então, essas credenciais do apóstolo Paulo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais.
Em primeiro lugar, ele diz no versículo 5, circuncidado no 8º dia de vida. Veja bem que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês que estão ensinando o valor da circuncisão, veja bem, eu não fui circuncidado quando adulto. Não. Eu levo a marca da aliança do povo de Deus desde a minha infância. Eu sou circuncidado no 8º dia de vida. Com isso, ele estava dizendo que ele pertencia à raça, ao povo escolhido por Deus. Ele dizia o seguinte com isso, olha, o rito da circuncisão que vocês estão pregando, eu tenho. Eu não sou um prosélito. Eu não sou um gentio que se converteu ao judaísmo. Não, eu sou um judeu legítimo. Essa marca que vocês atribuem valor, eu tenho. Mas o apóstolo Paulo, ele continua. E ele diz o seguinte, eu sou pertencente ao povo de Israel. Paulo nasceu judeu. Ele fazia parte do povo que Deus tinha escolhido para ser a luz para as nações. Povo esse que foi escolhido para um relacionamento especial com o Deus único e verdadeiro. Ele diz, eu sou um legítimo judeu. E é engraçado porque para você poder atribuir e dizer com a boca cheia que você de fato pertencia ao povo de Israel, era necessário que você fosse capaz de traçar a sua ascendência até o patriarca Jacó. Veja bem, Paulo está dizendo, eu sou um israelita, eu sou um judeu, eu sou capaz de traçar a minha linhagem até o patriarca Jacó. Paulo continua, ele diz o seguinte, olha, eu sou pertencente à tribo de Benjamim. E por que ele fala sobre a tribo de Benjamim? Nós precisamos relembrar um pouquinho da história do povo de Israel. E vocês vão se recordar que no momento em que o reino de Deus foi dividido em duas nações, o reino do norte e o reino do sul, a única tribo, além da tribo de Judá, que se manteve fiel à dinastia davídica, foi justamente a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim tinha também um lugar especial entre as outras tribos de Israel, porque foi justamente da tribo de Benjamim que Deus levantou o primeiro rei de Israel, Saul. Com isso, o apóstolo Paulo então estava dizendo, eu faço parte da elite do povo de Israel. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou pertencente ao povo de Israel. Olha, mais do que isso, eu sou da tribo de Benjamim. Paulo continua e ele diz assim, eu sou um verdadeiro hebreu. E quando ele fala que ele é um verdadeiro hebreu, ele está querendo enfatizar que ele era de uma linhagem pura. Ele não era descendente daqueles judeus que se misturaram com outros povos durante a dispersão. Não. Ele diz, eu sou hebreu. A minha linhagem não é misturada, ela é pura. Com isso, ele também estava querendo dizer que ele manteve o costume de falar, de escrever e de ler na sua língua materna, o
hebraico. Não o aramaico, mas o hebraico. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele estudou em Jerusalém, aos pés do grande mestre Gamaliel. Veja que o apóstolo Paulo está apresentando, então, as suas credenciais de um ótimo religioso. De alguém que realmente poderia bater no peito e dizer: olha, eu sou um legítimo religioso. Eu tenho motivos de sobra para me orgulhar naquilo que eu creio, naquilo que eu sou. Mas o apóstolo Paulo, ele continua. Acompanhem lá no finalzinho do versículo 5. Olha só o que ele diz. Quanto à lei, fariseu. E nós que conhecemos um pouco do Novo Testamento, nós sabemos que os fariseus, eles não eram pessoas que eram bem vistas, principalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã nós vemos um texto onde Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Branquinho por fora, limpinho por fora, mas totalmente morto, podre por dentro. Mas veja bem, que aqui quando o apóstolo Paulo faz menção a ser um fariseu, ele não pega essa ideia com uma conotação negativa ou ruim. Ele não está dizendo aqui, eu era um religioso hipócrita. Pelo contrário, quando ele dialoga com a igreja e alerta a respeito dos falsos mestres, ele coloca o fato de ser fariseu como algo bom e não ruim. Por quê? Ele diz, quanto à lei, fariseu. O sentido aqui de Paulo é demonstrar que ele pertencia àquele grupo religioso que era o mais zeloso quanto à lei e à tradição judaica. Ele está dizendo o seguinte, vocês acham que são religiosos? Vocês acham que vocês são, de fato, judeus? Eu sou muito mais. Eu pertencia ao grupo dos fariseus, que memorizavam a Torá, que se dedicavam ao estudo, às cópias da lei de Deus, que tinham uma vida marcada por um zelo fervoroso pela lei e também pela tradição judaica. Com isso, ele estava dizendo que era um cumpridor à risca da lei de Moisés e das tradições. Vocês sabem qual é o significado da palavra fariseu? Significa separado. Nós poderíamos dizer que fariseu tem sim a conotação de alguém que era santo. Então veja que quando o apóstolo fala que ele era um fariseu, ele estava dizendo que ele pertencia àquele grupo que deixou de lado, abandonou outras ocupações na vida para se dedicar exclusivamente ao estudo e à observação da lei nos mínimos detalhes. Veja que o apóstolo Paulo, com isso, está dizendo: vocês acham que podem confiar na carne? Eu, muito mais. Eu tenho razões de sobra para que isso aconteça. Voltando lá no nosso texto, um pouquinho mais à frente, lá no versículo 6, nós vemos o seguinte: quanto ao zelo perseguidor da igreja. Veja bem que para os fariseus, a igreja, o cristianismo, não passava de uma nova seita, de algo que deveria ser combatido
pessoas que aderiam ao cristianismo, principalmente os judeus, que colocavam a sua fé em Jesus como Messias, eles se tornavam inimigos do judaísmo. Eles estavam abandonando, segundo eles, aquilo que era verdadeiro e abraçando aquilo que é falso. Para os fariseus, que eram zelosos da lei, não apenas Jesus, como seus discípulos, se tornaram inimigos. Veja que o apóstolo Paulo, então, aqui, ele bate no peito e diz: quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Ele realmente acreditava que os cristãos deveriam ser perseguidos e eliminados. Isso porque, de uma maneira muito equivocada, aqueles fariseus acreditavam que o cristianismo era apenas uma ameaça ao judaísmo. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai apresentando todas as suas credenciais de um bom, de um excelente religioso. Mas ele continua. Lá no versículo 6 ele diz assim: quanto à justiça que há na lei, ele diz que era irrepreensível. Paulo, ele poderia, de fato, encher o peito, bater no peito e declarar: eu sou um verdadeiro judeu. Em mim, vocês não vão encontrar nenhum tipo de falta. Com isso, ele não estava sendo simplesmente alguém que começa a se orgulhar dos seus feitos, mas ele está sim sendo verdadeiro e dizendo para todos: olha, quanto à lei, quanto à justiça que há na lei, de fato, na minha vida, essa lei foi cumprida à risca. Todas as exigências morais e também cerimoniais do judaísmo foram por mim cumpridas. Com isso, Paulo dá um primeiro testemunho de como era a sua vida antes de encontrar o Senhor Jesus Cristo. Com isso ele diz: eu sou um religioso. Se vocês acham que a religião tem valor, olhem para a minha vida e vejam que a minha justiça, que a minha religião ultrapassa em muito a religião de vocês. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que a religiosidade não leva a lugar nenhum. Que você ser uma pessoa que obedece segundo a sua própria perspectiva, a lei de Deus, se você de fato faz de tudo para ser uma pessoa irrepreensível aos olhos de Deus, tudo isso que você faz é insuficiente. E porque é insuficiente, a religiosidade, ela mata e frustra. Se nós pudéssemos acreditar que a salvação é através dos nossos méritos, nós poderíamos com certeza contar o apóstolo Paulo entre aqueles que mereceriam a salvação. Mas o testemunho do apóstolo Paulo não para aí. E nós continuamos vendo a partir do versículo 7 até o 11. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se antes do encontro do apóstolo Paulo com Jesus, ele entendia que através de uma vida religiosa, ele poderia alcançar a salvação através dos seus próprios méritos religiosos e morais. Agora, depois que ele conhece a Jesus Cristo, depois que ele conhece a verdade do Evangelho, ele reconhece que a religiosidade não tem nenhum valor para a salvação. Mas ele reconhece também que somente Jesus Cristo é capaz de salvar e satisfazer as nossas vidas. É isso que o próprio apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus Cristo. E se você quer conhecer um pouco mais a respeito do momento em que Jesus Cristo encontrou o apóstolo Paulo e o salvou, você deve voltar um pouquinho na sua Bíblia, lá no livro de Atos. E lá no capítulo 9 você vai encontrar, então, o relato do momento em que Cristo aparece para o apóstolo Paulo e se revela. O momento em que Paulo é obrigado a encarar o Senhor Jesus Cristo e a reconhecer que só Jesus salva e satisfaz. Veja que o apóstolo Paulo, voltando lá para Filipenses, capítulo 3, dos versículos de 7 a 11, ele nos fala das verdades que mudaram a sua vida, que mudaram a sua realidade. Então ele começa a dizer para os filipenses: meus irmãos, sabe o que tudo isso significa na minha vida? Sabe o que significa ser circuncidado ao 8º dia? Sabe o que significa ser pertencente ao povo de Israel? Sabe o que significa ser da tribo de Benjamim? Sabe o que significa ser um verdadeiro hebreu? Sabe o que significa ser um fariseu? Um perseguidor da igreja? Uma pessoa irrepreensível? Sabe o que isso significa? Significa nada. Nada. Não tem valor nenhum se comparado à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim, tem valor. Jesus Cristo, sim, pode nos salvar. Jesus Cristo, sim, pode satisfazer as nossas vidas. Ele justamente começa ali no versículo 7 e ele diz o seguinte: ele fala que tudo aquilo que ele considerava como lucro, agora ele passou a considerar como perda, por causa de Cristo. Aqui é como se o apóstolo Paulo estivesse fazendo um balancete da sua vida. E ele colocou aqui numa primeira coluna todos os seus créditos, ou pelo menos aquilo que ele acreditava que eram créditos diante de Deus. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa zelosa, eu sou uma pessoa que pertence à linhagem pura do povo que Deus escolheu para ser a luz para as nações. Eu faço parte desse povo que tem essa aliança especial.
eu conheço a lei de Deus. Eu não apenas conheço, como eu também a pratico. Eu sou muito zeloso. Olha, eu tentei eliminar tudo aquilo que era uma ameaça à verdadeira religião que eu antes cria como sendo verdadeira. Ele coloca então nessa coluna os seus créditos. E talvez ele colocasse na outra coluna os seus débitos, as suas falhas, os seus pecados. E talvez ele, ao olhar essas duas colunas, dos créditos e dos débitos, ele chegou à conclusão de que, no final, ele ainda tinha saldo. Ele ainda tinha crédito. E esse crédito seria suficiente para lhe garantir a entrada no reino dos céus. Mas veja que depois que ele conhece a Cristo, tudo muda. E ele começa a perceber que aquilo que ele alistou na coluna como crédito, na verdade não era crédito. Era zero. Zero, 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 zero. 7 grandes zero. Circuncidado ao 8º dia. Não tem valor para a salvação. Eu sou pertencente ao povo de Israel. Isso não tem valor. Eu sou zeloso. Eu sou perseguidor da igreja. Eu sou fariseu. 0, 0 e 0. E quando ele constatou que ele não tinha nenhum crédito, ele também olhou para a coluna dos débitos. E daí aquilo que ele achava que eram apenas alguns itens de débito, na verdade era tudo aquilo que ele possuía diante de Deus. Quando ele olha então para os seus créditos e para os seus débitos, ele percebe, ele constata que ele está falido espiritualmente. Agora, meus irmãos, nós que já cremos em Cristo, nós que já recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós entendemos que, de fato, quando olhamos para as nossas vidas, não existe nenhum crédito, só existem débitos. E porque só existem débitos, nós não apenas não merecemos entrar no reino dos céus, como nós devemos sim pagar pelas dívidas dos nossos pecados. E por isso, todos nós, sem Cristo, estamos condenados à ira eterna de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo viu. Ele não tinha créditos, mas sim só débitos. Mas a história para o apóstolo Paulo não termina aí. Porque entra justamente na história do apóstolo Paulo a pessoa de Cristo. E porque Cristo fez toda a diferença na sua vida, ele pode dizer, olha, tudo aquilo que eu achava que era ganho, agora eu considero como perda. Olha, nada se compara ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Paulo então está dizendo, olha, só Cristo é capaz de nos salvar. A religiosidade, ela mata. Ela não salva. Ela frustra. Ela carrega. E pior, ela nos condena ao inferno. Mas Cristo, não. Cristo, ele nos liberta. Ele alivia os nossos fardos. Ele cancela as nossas dívidas. Ele nos salva e também nos dá a alegria. O apóstolo Paulo continua lá no versículo 8, então ele fala a respeito da importância de conhecer a Cristo e de ser conhecido por Ele.
E ele diz que é muito mais importante conhecer a Cristo do que ser reconhecido pelos homens. Quando nós vemos essa palavra, conhecer a Cristo, muitas vezes nós podemos ter um entendimento equivocado. Nós podemos entender que esse conhecimento a respeito de Cristo é um conhecimento meramente intelectual. Que conhecer a Cristo é conhecer cada vez mais a palavra de Deus. É cada vez mais conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é lógico que isso é verdadeiro. Mas quando o apóstolo Paulo usa essa palavra, conhecer a Cristo, ele está falando não de um conhecimento teórico, intelectual, que sabe muitos fatos, que tem muitas informações a respeito de quem Jesus é e o que ele fez, mas ele está sim se referindo aqui não a esse conhecimento, mas um conhecimento pautado na experiência. E com experiência eu estou dizendo vivência, intimidade. Não é religião, é relacionamento com o Filho de Deus. Isso é que importa para o apóstolo Paulo. Porque ele sabe que a religião promove tudo, menos um relacionamento com Deus e com a pessoa de Jesus Cristo. Mas Cristo não. Ele nos religa a Deus e ele nos coloca num relacionamento íntimo com a sua própria pessoa. O apóstolo Paulo continua, versículo 9. Ele fala sobre a importância de reconhecer que é a justiça de Deus, a justiça de Cristo, mediante a fé, é que pode de fato nos justificar. Veja que aqui ele diz então que toda a sua religiosidade não foi capaz de comprar a salvação. Porque a sua religiosidade, porque os seus méritos são comparados aqui por ele como esterco. Que valor o esterco tem? Lógico, talvez para a agricultura, para um bom jardineiro, você vai encontrar valor. Mas você sabe que se nós colocarmos isso em valor monetário, o esterco não tem valor nenhum. É isso que ele diz. Toda a minha vida religiosa não tem valor nenhum. A minha religiosidade não foi capaz de me justificar diante de Deus. Paulo então reconhece que ele não tem créditos, que ele só tem débito. E, portanto, ele está falido. Mas agora, quando ele olha para Cristo, ele vê esperança. E ele sabe que se por ele mesmo ele está perdido e condenado, existe alguém que pode salvá-lo. Esse é Jesus Cristo. E quando Jesus se apresenta para Paulo e ele entende o Evangelho, ele então se apropria da verdade de que os méritos de Cristo são mais do que suficientes para saldar a sua própria dívida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, através do seu sacrifício, é capaz de olhar para as nossas contas falidas e creditar em nossas contas a sua justiça, de tal forma que quando cremos em Cristo, Deus, ao olhar para as nossas vidas, Ele não olha simplesmente para as nossas vidas, mas Ele vê, acima de tudo, Cristo e a sua justiça em nós. E ao invés de enxergar as nossas dívidas, Ele encontra então os méritos de Cristo Jesus. Se essa verdade não aquece o seu coração,
se essa verdade a respeito da justificação pela graça de Deus, através de Cristo, mediante a fé, não é capaz de transformar a sua vida, você nessa noite não pode ser contado entre aqueles que realmente pertencem a Deus. Mas se você consegue reconhecer na sua própria vida essa triste verdade de que não existem créditos, que só existem débitos, mas que os créditos de Cristo são suficientes para sanar todas as nossas dívidas, então você pode ser contado entre aqueles que foram justificados pela fé no Filho de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Versículos 10 e 11. Paulo agora, ele tem outros objetivos na sua vida, outros propósitos. Ele declara então que o seu maior desejo agora é continuar conhecendo a Cristo. O seu maior desejo é se relacionar com o seu Salvador, com o seu Senhor. Ele não apenas quer conhecer mais de Cristo, mas ele também quer ser parecido com o seu Senhor. Ele então fala da verdade que agora ele busca em sua vida: conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição. Ele fala também sobre a certeza de que a morte não tem mais a última palavra em sua vida. Ele sabe que agora tudo mudou. Se antes ele era capaz de matar pela religião, agora Paulo está disposto a morrer por causa de Cristo. Antes ele queria perseguir a igreja. E Jesus diz: por que me persegues? Agora Paulo está disposto a sofrer e a morrer por esse Cristo. Ele quer sim conhecer o poder da ressurreição que foi capaz de levantar Cristo dentre os mortos. Ele tem essa convicção e por isso, de alguma maneira, ele quer ser identificado com Cristo nos seus sofrimentos. O que Paulo tinha em mente nesse momento não eram dúvidas. Ele não estava dizendo que ele precisava sofrer para que de alguma maneira ele alcançasse a salvação e depois a ressurreição. Não, o desejo dele é ser como Cristo. E uma vez que Cristo foi perseguido e morto, ele, como seu discípulo, também tem esse mesmo desejo de sofrer e até de morrer por Cristo. Vocês se lembram do contexto da carta dos Filipenses? De onde ele escreve essa carta? Da sua primeira prisão em Roma. Ele sabia que ele poderia ser condenado à morte. Mas para ele, isso não era motivo de tristeza, mas de alegria. Porque de alguma forma, então, ele estava seguindo os mesmos passos do seu Senhor e Salvador. Concluindo, irmãos, a graça de Deus, ela nos humilha, mas ela também nos salva. Em primeiro lugar, a graça de Deus tem que nos apontar a realidade de que sozinhos, através dos nossos próprios méritos, nós não poderemos ser salvos. Ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus. O problema é que nós sempre nos comparamos com as outras pessoas. E nós olhamos para aqueles que estão presos, que cometeram crimes horrendos, assassinato, estupro, violência contra crianças, e nós nos comparamos com essas pessoas e dizemos: ah, perto desses, eu sou um anjo, eu sou um santo.
Ah, é lógico que Deus vai condenar essas pessoas ao inferno. Mas quantas pessoas de bem? Não. Essas pessoas merecem o céu. O Evangelho nos diz o seguinte: ninguém merece o céu. Todos nós somos pecadores. O padrão de comparação é outro. Não é com o próximo, mas é em relação a Deus. Deus é perfeito. Ele é santo. Nele não habita mal algum. Comparados a Deus, todos nós estamos reprovados. Mas graças a Deus, pela sua imensa graça, Ele nos envia Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Martinho Lutero disse o seguinte: quando olho para mim mesmo, não vejo como posso me salvar. Mas quando olho para Cristo, eu não vejo como eu posso me perder. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus e Pai, como agradecer tamanha salvação? Como agradecer a Tua graça, que olha para míseros pecadores que não têm em si mesmos valor algum. Como agradecer o amor do Senhor ao enviar o seu próprio Filho Jesus Cristo para levar sobre si os pecados, as iniquidades de todos nós. Como agradecer, ó Deus, a vida, a morte, a redenção do Senhor Jesus Cristo. Como agradecer a vida eterna que nos é dada como um presente gratuito. Nós não temos palavras, ó Deus, para expressar a nossa gratidão e a alegria. Mas queremos aqui, sim, te agradecer, porque um dia a tua graça nos alcançou. O teu evangelho nos foi proclamado. E pela tua graça nós mesmos fomos capazes de responder à oferta da salvação crendo em Cristo. Que nós possamos nunca nos esquecer dessa maravilhosa graça. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.